Tu consegue baixar um pouquinho a tua câmera? Só um pouquinho assim? Só um pouquinho? Já tô na sua altura, mano. Não, mano. Baixar um pouquinho mais. Tô lá, ó, na mesma altura. Não, mano. Ó. Agora você levantou. Sacanagem. Não mudou nada. Toda vez é isso, gente. Toda vez. Toda É isso, vez. Toda vez. Nunca tá bom. Tá ótimo agora. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. A mesma Inclusive, altura que tava antes. Não tá, agora nós... Faz não, a medida aí, Rafa. Faz a medida aí. Here I come. Faz tempo que eu não olho os comentários do BT Papo e o Cacau também não olha mais, gente, pelo jeito. Acho que ele não cumpre mais a promessa dele. Tá tomando café com teus pais? Lê todos? Continuo lendo Ah, tá. todos. Ok. Sempre, Então, sempre. Tem uma mente... E agora eu leio do BT Papo e do Fé Pública, todos. E do Olha Fé Pública, aí. E no Spotify ainda, leio no Spotify ainda. Nossa, gente, então, ó, se você quer sentir o seu comentário valorizado, você tem que ouvir o podcast Fé Pública Exatamente. de Cacau Marques e Thiago Melo, tá bom? Disponível no YouTube, no Spotify. O link do YouTube vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Isso. Mas, ô Cacau, tem uma mente perturbada, eu só Dá vi uma moral uma. no YouTube, gente, porque a gente gasta mó... Lá eu gasto mó tempo com o cenário. Aqui não, aqui é só esse fundo branco. Aqui, whatever. Aqui, eu não sou pago mesmo, né, Cacau? Então aqui... Aqui, ó, eu só ligo a câmera e falo, né? Lá não, lá paga não sei se paga editor, paga cenário, coisa arada. É, coisa elaborada. Não, o cenário cara. a gente não paga aqui na casa do Thiago, né? É, a coisa é elaborada, coisa é elaborada. Paga Então aqui, ó, Filmmaker. filme... Não, é bem feitinho, parabéns. Eu tava ouvindo um sobre eu e eles lá, a parada do Miroslav Volf e tal. Eu ouvi esse, gostei da alteridade, alguma coisa com alteridade, achei legal. Você sabe que esse foi o mais pauleira de todos. Sabia disso, não? Como assim? Como porque É é o o que mais tá mais pauleira? cabeçudo, assim. É o que tá mais Sim, cabeçudo. eu percebi. Falei, É o doutorado do Thiago, né? exato. Diferente de... Tá, Os tá outros pesado são mais o de negócio. É legal. Aí tem um da ditadura, galera. Você quer saber como é que o cristão se comporta em relação ao tema da ditadura e tal? Tem lá Thiago Melo e Cacau Marques dando seus pitacos e tal. Gente, o BT Papo não vai acabar, tá bom? E lá tem cafezinho também. E lá tem café? O café É. sem açúcar. Porque é o Thiago Mello, é um cara sensato. É isso, é sobre Não, sensatez. ele é um nerd de café. Acho que mais que você até, sabia? Cara, se ele pesa o café pra fazer, ele com certeza já é mais nerd. Porque eu sou, Eu não inclusive, sei, eu tô quando pra fazer um o café curso. tá pronto. Eu não sei se ele pesa. Não é que assim, mano, por exemplo, eu até, quando o café não tava o preço de um rim, eu até comprava uns grãos assim legais, entendeu? Só que assim, o meu café ele fica bom porque o grão é bom. Só que assim, não fica igual da cafeteria. Por exemplo, onde eu compro o meu café, eu já tomei o Você café faz de aquela lá. paradinha de escaldar o filtro, passa Tudo, eu faz faço negócio? tudo, eu faço tudo. Nossa. Eu faço tudo e tal, Ó, escaldo o deixa eu te filtro. falar uma coisa aqui antes da gente continuar falando de café, que eu quero continuar falando. Eu sei, você mudou de câmera hoje, né? Você tá usando a... Isso. Tá muito estourado? Tá um pouco. Aqui, né? Aqui, quer dizer. Eu não sei o que fazer. O branco. É que é o branco, né? É que, cara, se eu mudo uma configuração lá, eu fico muito escuro. Aí eu não sei... Eu vou apagar uma luz aqui, peraí. Não, qualquer coisa o Rafa corrige na cor. Mudou nada. Ah, mudou. Acho que agora melhorou. Melhorou um pouco? Um pouco, né? Mas melhorou. É que se eu Não, mas já apagar fez essa luz diferença, aqui- já fez diferença, já fez Ô, diferença. Rafa, corrige a minha cor aí. Beleza, obrigado, Rafa. Cara, então, Nem aí sabe que se isso é fácil de fazer também, né? Exato, se for difícil, não perde tempo com isso, até porque hoje é quarta-feira, Rafa. Vamos lá. Voltando aqui. Cara, então, esse lance do café. Então, eu já bebi café lá onde eu compro o grão. E, mano, pô, aí você percebe, assim, mano, os caras fazem. Porque tem um lance, Cacau, de você. As gramas de café para determinada quantidade de água, tá ligado? Isso faz diferença, não é frescura. E eu vejo isso na prática. Lá em casa, eu ia achando... Tudo faz diferença. Tudo A faz, verdade tudo é faz. essa. Eu sei que outro dia aqui eu zoei a galera do café, mas tudo faz diferença. Faz diferença. Faz. E aí tem esse lance que eu não faço essa pesagem, entendeu? Você tem que pesar... Ó, vou usar aqui, ó. Você tem que pesar É. o esforço e o ganho, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Posso dar um exemplo? Eu tenho 2 filhos. Então, assim, já quero Você dizer que... Então, a Xanda vai lá, põe quando eu faço. Então, assim, Exato, cara... exato. Seu exemplo foi melhor que o que ia dar, mas eu vou dar meu exemplo do mesmo jeito. Por exemplo, eu amo fazer estrogonofe, entendeu? Amo. Inclusive, minha é uma preferida. uma das suas especialidades. E assim, eu faço estrogonofe, eu sei fazer estrogonofe classe Tu A. já passou a receita? Tu já passou a receita pro pessoal nos não comentários? vou passar, é segredo de família, não, mentira. Veio direto sei dos fazer anões, do Senhor dos Eu Anéis. sei fazer um estrogonofe classe A, mas pra Tá. isso tem que ter todos os ingredientes, não sei o que lá e tal. E eu sei fazer o estrogonofe, tipo, rapidinho e sei fazer também.
E fica Entendi. gostoso. Isso. Aí é o seguinte, Isso. o dia que eu tô com vontade de cozinhar e fazer o classe A, eu faço. É. Mas o dia que eu não tô com tempo, que eu não tô com todos os ingredientes aqui em casa melhores, eu tô com os menos bons, eu faço do jeito que tem, entendeu? Inclusive, tem uma técnica que eu aboli, que eu acho que faz diferença. Abolicionista ele. Que era a de flambar, entendeu? Flambar faz diferença? Faz diferença. Mas, cara, o ganho... Assim, eu nunca tenho conhaque em casa, que eu não bebo essas coisas. Aí, tipo, entendeu? Entendi. Aí, cara, então eu aboli. Eu simplesmente não me cobro ter que fazer isso, sabe? Legal. Então, mas aí tu levanta um ponto, Cacau, e mas mostra faz um pouco diferença. Quando faz. Gostinho a mais. É um negocinho... É um plus, cara, é um não plus. vale a pena, é muito, entendeu? É um plus. Como diz o outro, é um plus a mais. É um plus a mais. Ô, gente, então, mas, cara, tu levantou uma bola, Cacau, que eu me sinto... Porque, assim, de fato, agora a gente tá comprando aquele Três Corações, patrocina... Quando eu pego Três... essa xícara com a mão direita, eu não posso pegar a asa, porque essa xícara é de canhoto. Olha só... Meu Deus. Enfim, aí eu penso, cara, daí não vale a pena eu comprar um grão caro se eu faço de qualquer jeito, entendeu? Aí entra nessa política também, entende? Tipo, então, pô, dá pra ir naqueles... Ó, tem um Três Coraçõezinhos que eu gosto, que ele tem umas três... Também. Laranjinha eu gosto. E ele é legalzinho, ele é um pouquinho mais... Ele não chega a ser gourmet, eu acho. Ou ele é especial, não lembro. Que é bacaninha. Aí você faz um cafezinho, É bom, não fica... é gostoso. Ele é gostosinho. Cara, então, eu vou te dizer por que eu não sou nerd de café. Já vou matar aqui a questão. Primeiro, porque uma coisa que vocês não sabem sobre o Bibo, sobre café e o Bibo. Tá, Se isso. você for numa cafeteira com o Bibo alguma vez... Uma cafeteria. Ele vai querer uma xícara tipo essa, que é uma caneca, na verdade. Exato. Mas ele tem um critério. E o critério ele só toma café em xícaras que dá pra passar o dedo. Entendeu? Sabe aquelas que é só uma orelhinha? Ele não gosta. Horrível. Mas o mais engraçado é que ele pergunta pra pessoa. Porque assim, se vem e não dá pra passar o dedo, você segura do outro lado aqui, pô. Você segura assim, ó. Né? Você esfria o café, mano. A pessoa pergunta, a pessoa chega, não, aí ele fala assim, a xícara dá pra passar o dedo? A pessoa fala, o quê? Aliás, um abraço pro Abner. Um abraço pro Abner, nosso amigo que presenciou o dia que a gente... Mas deixa eu dizer uma coisa, Bibo. Você não tá errado, cara. Você não tá errado. Muito obrigado. Entendeu? Muito obrigado. Porque é muito inconveniente mesmo aquela xícara. Que você pega aqui e aí... Tá com café aqui ainda, então, mas assim, ó, ela faz assim, entendeu? Exato. Você segura direito. Então, e tem umas que é só uma orelhinha mesmo. Deixa eu te mostrar a xícara perfeita. Redondinha. Aquela que é redondinha, tem um chifre aqui. Aí você bota aqui e bota o dedo no... Exato. Nossa, isso é muito legal. Isso, exatamente. Ela pensou... Ela faz assim, ó. Você segura ela assim. É muito boa essa, é muito boa. Mas eu vou te mostrar uma perfeita. 1 hora depois. Aliás, se ela quiser patrocinar a gente, olha essa aqui. Olha essa aqui. Da Cura. Mano, e essa aqui é o seguinte... Essa marca aí é chique. Eu fui num... É chique. Um estabelecimento comercial esses dias e me serviram um café e era uma xícara, não sei se é a mesma marca, era uma xícara assim, era uma xícara. Mas aí, no primeiro momento, você fala assim, ai, que estranho, você pega assim... Não, é que não, essa aqui, meu irmão, você põe os 3 dedos, e aí você levanta de boa e aprecia o seu café. Cara, essa aqui, a xícara perfeita pra pra mim. mim. Máquina, né? Eu não tenho máquina de lavar, assim, mas pra quem tem... Não é ruim não, cara. Eu nunca coloquei na máquina de lavar, mas, cara, a princípio você põe lá, tá de boa. Ela vai ocupar um pouco mais de espaço por conta dessa orelhinha, mas assim, cara, de boa. Ó, essa aqui, ela é perfeita. Mas sim, gente, a caneca, a xícara de café tem que dar pra enfiar o dedo, porque senão você... enfim, Cacau, é isso, ó. Você tem não tá essa... errado, você tá certo, cara. Eu só não preciso ser chato, talvez. O negócio que você precisa pesar... Bibo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 75, a idade de Cristo, senhor Cacau Marques. Here we go. Aqui estamos novamente, mais uma vez, semana de BT para Day. responder as Amanhã perguntas. tem BT Day. Semana de BTD amanhã estaremos em São Paulo com o tema Fé em Meio à Crise. Olha só, teremos BTD, eu acho que já não tem mais vagas, mas vai ter vaga em maio, tá bom? Teremos um BTD na Casa da Rocha, tendo Pocket Show de Zé Bruno, vai ser incrível. Em maio agora, BTD em São Paulo, na Casa da Rocha, em breve link pra você se inscrever. Vai ter também BTD em Belém do Pará, dia 7 de junho, se eu não me engano, e BTD em Londres. Vai ter, em breve, fiquem ligados aí que você vai poder nos encontrar em algum momento. Você quer fazer um BTD na sua igreja?
igreja, você é o líder, você é o pastor aí da sua igreja. Sou. Você quer fazer um BT Papo ao vivo aí na sua igreja? Quer levar eu e o Cacau? Ó, não é tão caro quanto você imagina, tá bom? Não somos estrelas gospel, beleza? Então, manda um e-mail. Mas como assim, cara? Não tem... É claro que vai ter um custo pra levar a gente, né? Tem que explicar isso. contato@bibotalk.com, tá bom? Mas isso é para o BT Papo na sua igreja, não tem a ver com a agenda do Cacau. Quer convidar o Cacau para pregar na sua igreja, manda BT direct Papo pra na ele. sua igreja? Tá Já pensou? Por que não? Seria legal. Seria Por que legal. não? É. Eu acho legal. Seria legal, entendeu? Então, gente, é possível. Podemos fazer acontecer, tá bom? Nada que 50 mil reais de cachê pra cada um. Mentira, é bem menos. É bem menos. Mas pode rolar. A minha agenda tá um pouco lotada esse ano, mas a gente pode dar um jeito. Quem sabe, fazer durante a semana, enfim. Ó, lancei aí, tá bom? contato@bibotalk.com. A gente conversa por lá, qualquer coisa. Cacau Marques, tudo bem? Você tá legal? Tá tudo bem? Tranquilo? Eu tô ótimo. Né? Ótimo, que bom. Cacau, a pergunta que a Ana nos mandou, Ana, ela tem outros nomes aqui, mas a Ana, conhecida como Ana, ela perguntou o seguinte: como identificar quando é o Espírito Santo incomodando e quando é neura? Ou seja, como é que eu faço esse discernimento, sabe? É o Espírito Santo me incomodando. É uma expressão muito comum, Cacau. Não sei se no seu meio cristão é uma expressão comum, mas no meio pentecostal, gospel e tal. Então no meio cristão podemos dizer isso. Porque se é na Batista, é no meio cristão. Batista é. Também. A Batista se tá é na a média Batista, tá da na cristã, Assembleia, né? podemos dizer que... Mentira. Exatamente, é média. É medíocres no caso. Falar nada. Por favor, não fique bravo comigo. Vá na origem da palavra. Continua sendo ruim, do mesmo Aí o que jeito. acontece? É na média, você acabou de falar que é a média, pô. Medíocre é na média. Medíocre... Quando é ruim é quando você fala assim, ó, mediocre. Medíocre... Pegou a referência? Ô, Mad Max, melhor filme de ação de 2015. Então, olha só. Aí, como é que a gente identifica, Cacau? Quando é o Espírito Santo incomodando e quando é uma neura, sabe? Quando é uma neura, como é que a gente identifica isso? Como é que, quais caminhos bíblicos a gente tem para lidar com isso? Muito bem. Isso vai tocar alguns pontos que a gente já abordou bastante aqui no BT Papo. A gente já falou bastante sobre culpa, por exemplo, né? Exato. E essa é mais uma questão nesse assunto, né? Eu vejo que a gente recebe muita pergunta sobre isso, né? Exato. É uma pena que as pessoas não vejam todos os BT Papos. E às vezes me dá um pouco de raiva isso, mano. Porque a galera me pergunta, falando, mano, mas tem um BT Papo sobre isso, que é maravilhoso. Vai lá ouvir o BT Papo. Vai lá ouvir o BT Cash, entendeu? Muito obrigado por você que ouve todos. Porque sabe que é bom. Mas né? é curioso que a gente receba muita pergunta sobre isso. Porque eu acho que tem um motivo, sabe? A gente tem uma... Assim, não é de hoje que eu percebo que as pessoas vão acompanhando certos produtores de conteúdo teológico na internet e acabam descobrindo uma amplitude de significados da fé e tal, a qual ela não teve acesso até então, porque ela estava bastante restrito naquela experiência religiosa dela, né? Tava naquela experiência religiosa dela, era tudo que ela conhecia e tal, então ela passa a conhecer mais. E isso causa uma certa insegurança, certo? Porque ela aprendeu de um jeito a vida toda e agora ela percebe que aquele jeito não é o único jeito. Não tô falando que agora ela percebe que aquele jeito era errado, viu, gente? Ela percebe que aquele jeito não era o único jeito de interpretar, certo? Aí ela tem contato, e essa é uma característica também. Na internet, a gente tem contato primeiro com as pessoas e o conteúdo, e só depois com as tradições a quais aquelas pessoas fazem parte. Geralmente é assim, né? Tanto que até hoje as pessoas perguntam pro Bibo de que igreja que ele é e tal, e já conhece ele há mais tempo, né? Entrou em contato primeiro com ele e depois passa a descobrir qual que é a tradição teológica a qual ele pertence. Então tem essa característica menos denominacional na expressão na internet. Porque a gente não precisa disso. Você não está atingindo. Eu não estou atingindo só Batista, entendeu? Que é a minha denominação. A gente está alcançando gente de tudo quanto é linha. Então, acaba que tem essa característica um pouco, porque os diálogos eles são para além das cercas denominacionais, então tem essa característica mais plural no debate da internet. E uma reação a isso é a galera estridente, super restritiva, não, só a minha visão tá certa e tal. Então tem a reação a isso, né? Cacau, um parênteses aí. Não, um parênteses. Não perde a tua linha de raciocínio, por favor, que eu acho que é uma linha de legal, mas eu queria só fazer dar um adendo no que tu tá falando, porque
tem também uma visão, e às vezes é muito difícil pra galera de forma geral, coisa que já falamos várias vezes aqui no BT Papo, BT Cash, mas é que as pessoas, elas leem a Bíblia é a palavra de Deus e o Espírito Santo fala comigo por meio da Bíblia. Então, muitas pessoas acabam criando uma ideia e um imaginário teológico de que existe uma única linha, uma única forma de ler e entender a Bíblia, porque não, é o Espírito Santo falando comigo e tal. Então, tem esse lance, assim, as pessoas às vezes elas têm, poxa, mas é porque ela aprendeu daquele jeito, e quem falou pra ela foi uma pessoa com autoridade, né, um pastor ou uma pastora, enfim, que tá ali, que já tá há 20 anos naquela igreja, viu ela crescer, né, enfim, e aí ela ouve a vida inteira determinados ensinamentos, daí quando ela tem contato com a internet, que tem outras visões, ela, mas peraí, então essa pessoa tá errada, me ensinou a vida inteira, assim. Às vezes pode estar errada mesmo, infelizmente, né? Mas às vezes é só uma visão teológica diferente e tal. Então a pessoa fica um pouco confusa nessa pluralidade, né, de voz. E até aqui eu faço um comentário bem de boa, gente. Não quero polemizar de verdade. Mas algumas pessoas até têm a ilusão de que acabam indo para a Igreja Católica com a ilusão de que lá você vai ter uma única teologia também. Não, quer saber, cara? Aqui pelo menos é Roma, é o Vaticano, e é isso aí mesmo. Eu tenho um Papa que determina e tal. E isso é uma ilusão, porque o próprio movimento católico romano, ele tem uma certa diversidade e pluralidade teológica dentro de si. Talvez menor que o protestantismo, ok? Mas ainda assim tem. Então as pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com isso, entendeu? Tem dificuldade de lidar com isso, assim, tipo, mano, mas é tão diferente e tal, quem tá certo, sabe? E às vezes não é uma questão de quem tá certo, sabe? Mas são perspectivas possíveis dentro da escritura. Exatamente. E aí, o que acontece? Ela tem contato com isso, isso gera pra ela, assim, o caminho que antes era bem reto e sólido pra ela, agora tomou bifurcações, não ficou tão sólido assim. E a gente insiste muito, não, vai na palavra de Deus, você vai... Mas ela também tem essa insegurança, né? Puxa, eu vou na palavra de Deus, mas quem garante que eu vou chegar às conclusões certas e tal? E a pessoa começa a ficar um pouco incomodada. Aí o que acontece? Algumas coisas ela consegue ter a convicção, diante das nossas argumentações e de outros colegas nossos aí, de que, de fato, ela tinha uma visão legalista sobre esse assunto e agora ela tem uma visão mais bíblica, mais do evangelho mesmo, então ela abandona esse legalismo e tá tranquila. Só que aí ela fica também questionando, puxa, mas será que eu também não tô ficando muito permissiva? Entendeu? Será? Então, aí começa a ficar com essa luta com a culpa, entendeu? Então eu acredito que essas pessoas vêm perguntar bastante essas coisas para nós, porque é um fenômeno um tanto quanto comum que as pessoas se sintam assim quando entram em contato com o nosso conteúdo, sabe? Sintam meio, puxa, será que eu não tô pisando fora da linha em algum lugar aqui, né? E muitas vezes, alguns desses resquícios do legalismo anterior fazem com que elas se sintam verdadeiramente culpadas. E aí elas ficam na dúvida, peraí, mas eu aprendi ali com o Bibo de que isso não é pecado, mas agora eu tenho esse conflito dentro de mim, isso aqui é neura minha, esse passado meu, ou isso é o próprio Espírito falando, tá errado, tá errado. Caramba. Então eu quero dizer algumas coisas para você. E é por isso que eu pedi pra gente abordar essa questão da Ana nesse nosso programa, porque mesmo a gente já tendo abordado esse assunto outras vezes, porque eu acho que mais gente chega com algumas questões parecidas. E é legal a primeira coisa. E é um tema, e a gente faz isso também, galera, porque assim, esse tema já abordou, mas ele teve outros desdobramentos, tá? Então esse aqui, outras ênfases e tal. Então a gente, agora a gente passa por coisas que já falamos, mas a gente vai e amplia um pouquinho mais para outro caminho, para outra direção. É mais ou menos essa pegada. Isso. Então, Cacau, peraí, Cacau. Desculpa, eu tô te cortando muito, né? Foi mal. É porque eu não sei se tu vai voltar a falar do legalismo. Porque é um ponto que eu tava pensando e eu acho importante a gente talvez ampliar um pouquinho mais. Porque em que sentido? Porque muito dessa neura, e aqui neura, né? Neura a gente tá entendendo como uma ansiedade, um pensamento, sabe, assim, intrusivo de certa maneira, de uma compulsão. Sabe, tipo, você fica naquela ansiedade se tá fazendo ou não a coisa certa. O que pode às vezes, até gerar um toque religioso, alguma coisa assim, né? Então, neura não é um termo técnico e tal, mas a gente tá entendendo neura como esse sentimento de culpa, esse sentimento de ansiedade se você está fazendo a coisa certa, no centro da vontade de Deus e tal, e se você tá, né, no caminho correto. A gente tá entendendo neura
dessa maneira. E quando você... A pergunta da Ana, né? Quando ela faz um contraponto entre neura e o Espírito Santo, é isso, assim. Cara, esse meu incômodo aqui é o Espírito Santo me levando para a verdade ou é uma neura minha por conta de um caminho que eu estava vivendo ou disseram para mim que eu tinha que viver? E aí, é muito importante, galera. A questão do legalismo, eu acho legal a gente falar um pouquinho, Cacau, porque é uma marca também do evangelicalismo. Mundial, inclusive. Existem muitas tradições legalistas no sentido de colocarem regras rígidas, sabe, inflexíveis e às vezes regras que inclusive não estão na Bíblia, sabe? Por isso que até eu falo, né, que o livro do Ricardo Gondim nos anos 2000, foi quando eu tive contato com ele, né, o que a Bíblia permite e a igreja proíbe, alguma coisa assim, ou a igreja proíbe e a Bíblia permite, alguma coisa assim. Gente, esse livro do Ricardo Gondim foi, assim, foi libertador, salvou muitas vidas de uma neura religiosa, sabe? Porque às vezes a pessoa vivia num legalismo de várias coisas que ela não podia fazer ou sentir, sabe? Às vezes o legalismo é o seguinte, tudo aquilo que dá prazer, se tu sentiu, é pecado, sabe? Não é bem isso, sabe? E a galera cria então uma cultura onde viver vai te causar neura, porque não é isso que o Espírito Santo quer, não imitei as coisas do mundo, não faça isso, não vista isso, entendeu? E às vezes a Bíblia não está arbitrando sobre isso, mas a religião, a religiosidade. Então esse é o lance, a gente tem que primeiro identificar que neura que é essa, sabe? Tipo, porque ela pode ser, até pela introdução que o Cacau deu, ela pode ser violentamente fomentada por uma instrução religiosa equivocada quanto à palavra de Deus. Então, assim, às vezes o legalismo, muitas vezes, né? O legalismo, ele é a mãe das neuras, sabe? E isso é importante. Mas vai lá, Cacau, só queria fazer porque realmente eu achei que o legalismo, que é completamente diferente do Espírito Santo, é a mãe da maioria das neuras, principalmente da galera que pergunta algumas coisas pra nós aí. Então, uma coisa que a gente precisa ter muito claro é que quando Paulo vai falar de santificação no Novo Testamento, ele não coloca a santificação nunca como fruto da culpa. Isso é muito importante que a gente entenda. Acabou. Não é o sentimento de culpa que nos leva à santificação, é a consciência da graça. Sempre foi isso e sempre será. Então, às vezes a gente acha que a gente vai partir, ou que a obra do Espírito Santo em nós será uma obra desse incômodo para nos fazer nos ficar culpado. E aí eu falo que a gente vive muito a autoflagelação espiritual, em que a gente não se bate no corpo, mas a gente não se permite não se sentir mal. A gente tem que se sentir mal o tempo todo, porque acho que com isso a gente está evoluindo espiritualmente, evoluindo, porque a gente está se maltratando na nossa alma. E isso é falso, não é por aí que a gente vai alcançando crescimento espiritual e nem santificação. A santificação vem de uma consciência profunda da graça de Deus que nos salvou e da relação que nós temos com Ele nisso, né? Desse constrangimento do amor que Ele nos traz. Sendo assim, vai ficar mais fácil você compreender a diferença entre essas duas coisas, tá? Porque o Espírito Santo não está agindo para te fazer se sentir uma porcaria. Ele está te mostrando o caminho que você deve seguir para aproveitar a realidade da graça que você recebeu, entendeu? Então, os dois vão, né, tanto a sua neura, a sua consciência, né, vou usar a palavra consciência porque é uma palavra que na Bíblia aparece, né, tanto a sua consciência quanto o Espírito Santo, eles vão, de certa forma, apontar o pecado, tá? Eles vão apontar o pecado. Mas a sua consciência nem sempre vai mostrar o perdão, enquanto o Espírito Santo te aponta para o perdão, entendeu? Então, o objetivo de fomentar a consciência do pecado é exaltar a consciência do perdão e não outra coisa, tá? E não a mera autocomiseração, tá bom? A autocomiseração é aquele negócio de você ficar o tempo todo com dó de si mesmo, né? O tempo todo. E cara, tu fala do flagelo talvez espiritual. E tem até uma tentação. Quem faz isso é o diabo, tá, gente? É o acusador, tá? Quem faz isso é o diabo. Por quê? Para ele é muito mais cômodo te fazer não se sentir perdoado. Justamente para você não ir atrás de Jesus. Entendeu? Então, se ele te convence de que você não tem jeito, é fácil você se lançar ao pecado assim, sabe? Eu não tenho jeito mesmo, vou viver esse estilo de vida para sempre, né? É fácil você se lançar ao pecado assim. Então, quem vem com a palavra da graça, quem vem com a palavra do perdão, é Jesus. E aí tem um grande... É muito contraprodutivo, né? Contraproducente, não sei qual que é o jeito certo de falar. Eu acho que o contraproducente é mais bonito.
É o que às vezes a gente faz de púlpito, em que a gente enche a pessoa da consciência da culpa, mas não aponta ela para o perdão, entendeu? E tem gente que se sente bem nisso, se sente bem em sair da igreja sentindo que é uma porcaria, sabe? E que não tem jeito. E até resulta em 3 dias ali de resistência ao pecado e tal. Mas é o máximo, porque você o resto da sua vida vai ser lutar contra isso. Deixa eu dar um exemplo que não tem nada a ver com isso, mas tem pouco. Nós estamos numa jornada de emagrecimento, né, Bibo? Tanto eu quanto você, né? Só falta ir pra academia. Eu tô caminhando bastante, mas falta fortalecer os músculos. Então, eu refiz minha alimentação toda, né? Mas eu já fiz atividades ou tentativas de emagrecimento que foram muito mais rápidas do que a que eu estou agora, tá? Muito mais rápidas. Com resultados muito mais rápidos. Em geral, quando eu quero, eu perco peso rápido, tá bom? E nunca com orientação, sempre simplesmente chegando e falando, quer saber, vou comer isso aqui agora dessa maneira, eu vou cortar esse tipo de coisa da minha vida, eu vou... Cara, diminui o açúcar nessa. E não janta depois das 20 horas e mete uma água com gás e limão aí na tua dieta, ó. Obrigado, diabo, você tá falando igual o diabo aqui. Eu vou te mostrar por quê. Porque, cara, eu perdi muito rápido mesmo. Mas o que acontece? Eu quero perder rápido para depois poder comer a pizza, comer o hambúrguer, entendeu? Que eu não tô comendo nesse período. Bom, fui na nutricionista passou lá um planejamento alimentar, certo? Certo. E nesse planejamento alimentar não tem nada proibido. Só tem orientações. Quando você for comer, pensa no que você tá comendo, entendeu? E é isso, entendeu? Não tem nada proibido, não tem nada off-limits. Mas tem uma orientação, assim, no dia que eu como, tal, mais ou menos. Então, balancear, né? Cara, desse tempo que eu fui lá, eu já tomei sorvete, já comi churrasco, não comi pizza ainda, mas já, sabe? Tudo. Não tenho problema nenhum. Hambúrguer, já fui... Lá em casa, às vezes, é churrasco com sorvete, né? E ainda vem a coquinha pra dar aquela arrematada. Isso. Pois é. Só que eu não tô com essa expectativa de quando eu puder eu vou comer tudo isso. Não, já tô comendo, já tô experimentando essas coisas. Eu não tô me restringindo de nada, eu só tô consciente das coisas, da saúde e tô vendo isso. E tá sendo muito mais sustentável, sabe? Eu não sinto vontade de ficar enfiando o pé na jaca. O que acontece? A vida espiritual ela tem uma semelhança com isso. A gente fica o tempo todo achando que a nossa parte da vida é ficar restrito sobre algumas coisas que um dia a gente já teve o prazer de experimentar. Quando, na verdade, a gente precisa se deliciar em Deus agora, entendeu? O Espírito Santo não é o cara que fica botando cerca em volta de você para você não ir para o pecado. Ele é aquele que move o seu coração na direção de Jesus. E saciado em Jesus, todas as outras coisas vão entrar no lugar. Elas não vão estar roubando o seu coração, se tornando ídolos ou se tornando pecados na sua vida. Entende? Então, o Espírito Santo ele vai te apontar para esse lugar. A consciência nem sempre. Às vezes ela vai, tá? Às vezes não. O que acontece? O apóstolo Paulo fala para a gente não ir contra a nossa consciência, né? Ele fala, se a sua consciência acusa, não coma, né? Porque o que não provém de fé é pecado. Mas o que Paulo está falando ali? Ele está ensinando aquelas pessoas de que essa consciência que acusa de tudo, ela é fraca. Ele precisa desenvolver. Ela precisa desenvolver. Com base em quê? Com base no evangelho. Tanto que a mesma coisa que ele está falando para os romanos aí, não arranja confusão sobre esse negócio, não. Para os Gálatas e para os Colossenses, ele fala que isso aí é submeter a rudimentos do mundo. Então, para ele, o ideal é que você vença essas ideias de que tudo é pecado, tudo está errado, tudo é impuro. Para Tito, ele chega a falar que para os puros, todas as coisas são puras. E para os impuros e descrentes, nada é puro. Entendeu? Então, a ideia que ele fala lá para o romano, não atravesse a sua consciência, é enquanto você ainda está fortalecendo ela. Só que João, lá em 1 João, ele vai dizer assim, se a nossa consciência nos acusa, Deus é maior que a nossa consciência. Entendeu? Ele é que sabe de todas as coisas, não é a nossa consciência. Então a gente tem a confiança no perdão de Jesus Cristo.
A gente confia no perdão de Jesus Cristo e vai. Então é isso. A neura, a consciência culpada, que é a consciência impura que Paulo fala lá em Tito, ela nunca vai te levar à consciência do perdão. O Espírito Santo te leva ao perdão. Agora, a consciência forte, ela te traz a ideia do perdão, porque você já alimentou ela com a palavra do Evangelho. Então você já conformou a sua mente. A gente tem um episódio também sobre esse texto lá de Romanos 12, né? Já conformou a sua mente ao Evangelho. E com isso, a sua resposta imediata, que é a consciência, a resposta imediata ao seu pecado, ou à sua prática, ou qualquer coisa, ela é uma resposta que ecoa melhor a voz do Espírito. Está dizendo, olha, isso está errado, porque o Espírito diz a mesma coisa, mas em Jesus você tem perdão. Abandona essas coisas e corre para Jesus. Entende? É a ideia do eu não te condeno, vai, não peques mais. Não é, não peques mais, senão eu te condeno. É, eu não te condeno, vai, não peques mais. Sensacional, entendeu? Sensacional. Cara, é muito legal isso que tu fala, porque toca bem nesse ponto. Geralmente a neura é isso, ela tem uma origem na religiosidade e numa compreensão equivocada do amor de Deus. Entende? Uma compreensão. E aqui, gente, a gente não tá dizendo pra você viver de qualquer forma, não, porque a tendência legalista é, então tá tudo liberado, então vou fazer qualquer coisa. Não, gente, não é isso. Mas é você colocar a ordem certa. Primeiro vem o amor de Deus, sabe? Tem até o texto aqui de Romanos 8:15, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai, né? Se confessar, 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, gente, é confiar nesse amor, nesse perdão de Deus. Agora, eu queria trazer um outro ponto também da pergunta da Ana, que é o seguinte: como identificar se é o Espírito Santo ou se é neura? Conhecendo a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai te levar para aquilo que é a palavra de Deus. Entende? Para aquilo que é a palavra de Deus. Ah, mas e aquilo que vocês falaram no começo lá, de será que eu vou ter a compreensão correta do texto? Cara, aí tem que estudar um pouco, tem que se debruçar sobre bons conteúdos. Talvez, se a sua tradição teológica, religiosa for uma boa tradição, a gente sempre defende isso aqui no Bibotalk. Cara, parta da sua tradição religiosa. Entende? Parte da sua tradição religiosa. Às vezes a pessoa não tem uma boa tradição religiosa. Aí são outros 500. Mas é isso, sabe? O Espírito Santo, ele vai te incomodar, primeiro, de uma forma que vai trazer paz ao seu coração e não condenação. O Cacau falou isso. E eu acho, cara, isso mata a charada. Entende? Não tem neura. Exatamente. Não tem neura com o Espírito Santo. Vem o negócio, né? As pessoas às vezes têm problemas também com isso, de ir à Bíblia. Porque elas têm uma questão muito séria com isso e se sentem incapazes de compreender, têm dificuldade, têm medo, né? Tem muitas tradições aí que ensinam que não pode estudar a Bíblia, não pode estudar teologia, não pode estudar nada. Ainda tem, cara. Então, na verdade, não tem que ter medo, tá? A comparação que eu faço, e aqui é só nesse aspecto do pecado, tá, gente? Porque essa comparação ela é bem pobre, tá? Mas nesse aspecto do pecado vai ajudar a gente. A comparação que eu faço é entre a Bíblia e a Constituição, né? A Constituição de qualquer país, ela é um avanço democrático e um avanço em termos de direitos humanos. Porque quando você tem lei escrita, os juízos são feitos com base na lei que está escrita e não com base nas vontades dos poderosos, né? Até os poderosos têm que se curvar diante da lei. A Bíblia é a mesma coisa. Ou seja, se você conhece mais os seus direitos, sabe aquele negócio? Ei, eu sei meus direitos, hein? Sabe aquele negócio? Se você conhece mais os seus direitos, você é menos violentado por autoritarismos. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Se você conhece melhor a Bíblia, você é menos violentado por autoritarismos. Você passa a ter mais segurança nas coisas que você sabe e caminha. Então, volte para a Escritura com essa ideia de que ela é uma lei de liberdade, porque a gente pensa na lei muito como coisa que restringe, mas na verdade a lei, em vários sentidos, ela significa liberdade. Um lugar sem lei é muito menos livre do que um lugar com lei, né? Então, é isso. Outra coisa, completando o que o Bibo falou aí, a questão da tradição, eu não sei se eu penso tão parecido com o Bibo, não. Que o Bibo, às vezes, é um cara um pouco mais eclesiástico que eu nesse assunto. Eu tenho umas tradições que eu acho que a gente tem que trucar a partir da Bíblia, viu? Porque tem umas que é difícil. É verdade. Mas, não discordo. Eu deixei isso quicando, né? Às vezes a tradição da pessoa é ruim e tal. Mas tem uma coisa que é importante, que é a compreensão da Escritura em comunidade.
Isso. Aí eu vou exato. desafiar um pouco mais a palavra tradição, mas eu vou propor mais a palavra comunidade. Uma comunidade que, inclusive, e essa daria pra gente gastar um BT Papo inteiro sobre isso, mas eu vou ser bem brevezinho assim. Ou a galera comprar o Fracasso de Vendas, Doutrina e Devoção. Fracasso de Vendas, mas é um livraço, tá? Um livraço. E o Cacau fala um pouco sobre isso lá. Mas tudo bem. Falo. Mas deixa eu vou pegar até uma coisa que eu não falo lá, mas quer dizer, dá pra você concluir a partir daquele texto, mas eu vá a uma comunidade virtuosa. Essa é uma coisa que a gente não falou aqui no BT Papo ainda. Quem disse que não ia ter nada novo nesse episódio? Gente, as nossas comunidades elas precisam ser virtuosas. Elas precisam de boas práticas, tá? Boas práticas é o quê? Não é só seriedade com a escritura. Tem que ter seriedade com a escritura, sim. Mas às vezes a pessoa acha que isso basta. Aí tem uma liderança super exploradora, tem pessoas que tratam um ao outro julgando o tempo todo, tem uma forma não caridosa de lidar com o irmão, ou de às vezes o jeito de falar sobre quem não é crente. Esse é um sinal muito legal, viu? É uma red flag boa, que é como a igreja fala de quem não é crente, sabe? Fica encontrando vilão o tempo todo, fica encontrando... Cuidado com esse tipo de coisa. Se não tem virtude, se não tem um jeito de viver que seja um jeito brilhante, ainda que tenha seus erros, porque toda igreja tem, não dá para confiar na interpretação bíblica. Tá? Eu tô falando muito sério isso, porque a gente nem sempre tem esse ponto, a gente confia muito na nossa racionalidade bíblica. A gente acha que eu e a Bíblia, sozinho, a gente vai chegar nas melhores conclusões. Mas não é assim, porque tem pecado atuando dentro de mim. Então eu preciso de mais gente que vai apontar o meu pecado, me corrigir, mas para isso tem que ser uma comunidade virtuosa, bondosa, acolhedora. Tem que ser dessa maneira. Aí você confia na maneira de ler a Bíblia dessa galera. Sério, eu sei que nem todo mundo concorda com isso que eu tô falando, eu sei que vai ter gente que vai, mas olha, a gente precisa botar uma desconfiança sobre esse poder da racionalidade. Existem outras coisas na vida, não é só interpretação, ela também é comunidade, ela também é virtude, ela também fugiu a palavra aqui agora, ela também é afeto, ela também é emoção, ela é tudo isso junto, e essas coisas têm que estar juntas, sabe? Porque as pessoas mais racionais do mundo de 2 séculos atrás, dentro da teologia, dentre alguns dos teólogos mais brilhantes, não conseguiam compreender quão desvirtuada era a escravidão, entendeu? Então, esse componente tem que estar presente, gente. Essa boa vontade. Uma igreja que tem boa vontade, que tem vontade de acertar com as pessoas, que tem vontade de ser positiva, que tem vontade de ser bondosa no mundo. E essa igreja tem que ter, junto com isso, seriedade com o estudo bíblico. Exato. Entendeu? Tem que ter junto. Exato. Muito Se bom. não tem seriedade com o estudo bíblico, ela pode até parecer muito virtuosa, muito bondosa e tal, mas ela não está trazendo nada novo, não está trazendo nada espiritual, ela está trazendo só senso comum. Agora, se ela tem essas duas coisas, aí você pode sentar e interpretar a palavra de Deus juntos ali. Gente, ó, em confluência com isso, a gente vê em Atos 13, por exemplo, que é isso, né? O Espírito Santo confirma decisões da comunidade, essa relação do Espírito com o povo, ela é muito forte, inclusive na própria teologia paulina também. Então é muito legal, a comunidade, de alguma forma, vai representar, não que a comunidade é a voz de Deus, gente, não é isso, tá? Mas, sem sombra de dúvida, reconhecemos a voz de Deus na comunidade. Entende? Até porque o provérbio antigo já falava, né? A sabedoria está na multidão dos conselhos e tal. Então, é muito importante. Então, a comunidade exerce um papel muito importante para você lidar também com o toque religioso, com a neura. Lembrando, se é uma comunidade minimamente nessas direções que o Cacau apontou, porque muitas comunidades são a mãe dos toques religiosos e das neuras e tal. Exato, e aí tem que ficar ligado. Exato. Cara, a gente poderia um dia conversar, provavelmente não vai ser no próximo episódio, que vai dar um trabalhinho mas sobre os comunitarismos tóxicos, né? Olha, gostei. Porque tem jeito de ser muito comunitário e muito tóxico na nossa experiência evangélica. Quer um exemplo disso? Pessoas que saem de seitas, e aí eu tô falando de seitas que quase não existem no Brasil. Existe uma ou outra, mas que nos Estados Unidos tem um monte, que é essa galera que se priva da sociedade, sai da sociedade. Vai viver uma comunidade alternativa. A Vila. Filmaço, Shyamalan, te amo. Primeiro filme que eu assisti com a Nath no cinema. Ó. Então, assim, não vi nada. Né?
Sensacional, adoro, é isso aí. É isso aí. Engraçado que a gente foi de galera, não foi de casal, né? E aí, eu e a Nath tínhamos começado a namorar. E 2 amigos nossos, né? O baixista, que era o baixista da minha banda, e uma amiga muito querida nossa, começaram a namorar um dia antes da gente. E a gente foi de galera no cinema, galera tal. Só que era muita gente, não deu pra sentar todo mundo junto. O cinema tava lotado, então. Acabou que nós 4 sentamos meio, tipo assim, não no fundo, bem no meio do cinema, assim, mas mais pro lado. E a galera foi se espalhando e tal. Mas a gente sentou em cadeiras coisadas, né? Aí tava lá assistindo, uns bitoquinhos e tal, né? De repente, uma hora, o Eric, meu amigo, ele vira pra mim e fala: "E aí, Cacau, tá gostando do filme?" Sim, claro, tá ótimo esse roteiro. Nossa, tá incrível, tá incrível. Mas, enfim, é isso aí, viva o cinema. Eu não, Mas, levei, então... eu coloquei, o meu primeiro beijo com a Xanda foi assistindo Matrix, mas eu esperei o filme acabar. Que é filmaço, mano. Ficar perdido, né? Filmaço aí, poxa. Você chegou pra Xanda e falou assim: "Xanda, eu preciso de uma prova de que esse mundo é real." Ô, louco! Casou, já era. Quer dizer, o Bibo levou a Xanda literalmente num filme de Red Pill, né? Não, foi em casa, mano. Foi na casa dela. Ela não tinha assistido ainda. Eu quis apresentar essa obra cinematográfica pra ela. Mas só foi nos créditos. Então, mas aí voltando, né? Que a gente desvirtuou tudo aqui. Total. Uma das características de quem sai de seitas é dizer: eu tinha dificuldade de sair porque aquela era a minha comunidade. Aquelas eram as pessoas que eu amava. Elas eram minhas relações significativas. Sim, tinha exploração, tinha abuso, tinha um monte de coisa, mas também tinha carinho genuíno, também tinha companheirismo, sabe? Então, tem comunitarismo que é tóxico, gente, tá? E aí a gente pode falar sobre isso em outro BT Papo. Vamos falar em outro. Sim. Se vocês quiserem, façam uma pergunta aí. Porque o que dá mais trabalho no BT Papo é quando a gente tem um tema que não foi dado por vocês e a gente tem que inventar uma pergunta em cima do tema. Exato, terrível, porque não é uma pergunta. Eu já dei o tema. Faça uma pergunta se você tiver interesse. Pronto, fechou. Ana, espero que a gente possa ter te ajudado nesse BT Papo, tá bom? Espero que a gente possa ter te ajudado. Mas é isso, estude sobre a graça de Deus, entendeu? Estude sobre a graça de Deus. O Espírito Santo fala por meio da palavra, por meio da comunidade. Fala também ao seu coração, sim, entendeu? Ele fala, sabe? Ele ora em você, então... Só que é uma parada que é o seguinte, traz consciência, não culpa, tá bom? É muito importante isso, né? Não é culpa, ele não vai te levar para a culpa. Claro, quando você erra, vem a culpa, isso é óbvio, entende? Só que a culpa a gente faz o quê? A gente coloca no altar do perdão de Deus. E de lá a gente sai sem ela, entende? De lá saímos sem ela. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar todo o pecado. Tá? Então, assim, eu recebo perguntas assim: mas eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Cara, só o fato de tu achar que blasfemou, já não blasfemou. Que quem blasfemou não tá nem aí pra Deus, já foi. A gente já respondeu pergunta sobre isso, não? Cara, eu acho que não. Podemos fazer um dia também. Podemos fazer, um dia, né? Mas a resposta rápida é essa. Gente, quem blasfemou contra o Espírito Santo já tá longe, já era, já foi. Ele não tá preocupado com esse tipo de coisa, entendeu? Ele já foi. É um ponto de não retorno. Exato. É um ponto de não retorno. Exato. Então, assim, sabe? Então, olha, menos neura, entendeu? E mais graça. Sabe? Menos neura e mais graça. Deus abençoe, gente. Comenta esse vídeo, faça valer, faça uma pergunta aqui, tá bom? É isso. Manda pra alguém, manda pra alguém. Queria falar isso. Manda pra alguém. Olha, inclusive, eu quero desafiar mesmo. Mande pra alguém. E se esse alguém chegou até esse final, esse ponto do vídeo, olha, vim aqui porque alguém me mandou. Entendeu? É isso. Poxa, seja um evangelista do BT Papo, tá bom? Estamos aqui não, de Jesus, por favor. Tá, foi mal, foi péssimo. Seja um arauto, que ele começa só a usar sinônimo, entendeu? Seja um apóstolo, um mensageiro. Seja um atalaia. Um atalaia, isso, uma chamada na meia-noite. Isso, mentira. Gente, Deus abençoe, até o próximo. Terça-feira tem BT Cast, sexta-feira tem BT Papo, tamo together. É nóis. Mas tá bom, mano, não tá ruim não. Tá dando pra me ver, né? Tá dando pra ver que sou eu, né? Tranquilo, tá ótimo. Beleza, vamos lá. Não parece que é uma inteligência artificial. Vamos lá. Já viu isso aí? Já viu? Isso aí? Não? Os RH estão fazendo entrevista online, né? E a galera tá botando inteligência artificial Pra mudar a aparência? Caramba, mano. Não, pra responder mesmo. A entrevista é com inteligência artificial. Caçamba, velho, que horror. Aí os RH começam a pedir assim: bota a mão na frente do seu rosto. Começa a pedir umas coisas, aí os caras não fazem, derrubam. Fala comigo, Cacau. Até baixei o teu microfone. Ih, agora tu desligou o teu microfone. Cadê o teu microfone?
Fala comigo, Cacau. Eu quero ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Eu não tô te ouvindo, Cacau. No silêncio tu estás. Sempre quis ser baterista, cara, sabia? Eu acho muito legal tocar bateria. É porque no fundo eu tenho uma inveja do cara ou da moça que consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, cara. Com a mão, com a cabeça, com os pés, sabe? É tá. E ainda tem o cara, o baterista que canta, mano. Tipo o cara do... A minha adorada, viajei tantos... O cara do... Oi... Tô te ouvindo agora. Você tá falando, eu tô dizendo, eu não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Isso, mas eu tava falando até tu me ouvir. Daí eu tava, inclusive, aqui viajando com bateria e fui pra uma banda antiga que eu não sei cantar a música. Não sei o que aconteceu, arrumei meu retorno aqui. Tá, que bom. Mas tu sabe o que aconteceu? Meu, tu não sabe o que aconteceu? Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade.